Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu já estou aqui pronto para começar mais uma semana. Essa semana em que a gente começa falando de assuntos novos, no módulo novo. Eu quero convidar vocês para sentarem comigo para a gente começar mais esse momento de grandes aprendizados. A gente começa nesse dia, com aula de gramática e ortografia. Isso mesmo. Hoje, terça-feira, a gente começa a nossa semana com aula de gramática e ortografia. Pegue então o livro de vocês de gramática e ortografia e localizem a página 119, que a gente vai falar de assuntos bem bacanas hoje. Vamos falar sobre o uso do travessão em dois pontos. Vamos falar também sobre o grau do substantivo, ok? Bom, gente, para iniciar na página 119, tem um texto aí que eu vou ler junto com vocês, tá? Então localizem logo essa página. Quando vocês estiverem com ela pronta, vocês acionam o vídeo novamente para a gente começar a leitura. Vamos lá ler juntos? A ingenuidade do sultão. Esse é um texto que eu já li antes, tá? Bacana, nós vamos ler juntos, refletir depois. E eu vou explicar o porquê de nós estamos usando esse texto para falar sobre travessão em dois pontos. Vamos lá? Bom, foi assim que perdi um grande amigo, o sultão. Era um cão rajado, valente como o quê? Eu sempre lhe dizia: acredite em lata de lixo, meu filho. Não acredite nunca em bolo inteiro. Bolo inteiro, não resto de bolo. Jogado a cachorro é como laranja na beira da estrada. Ou é azeda, ou tá bichada. Mas ele era um desses cães românticos que acreditam na bondade dos homens. Eu assisti à tragédia. Era uma noite linda, alguns colegas idiotas ladravam à lua, nos quintais vizinhos. Tem muito cachorro que envergonha a raça. Eu tinha passado por baixo da cerca e batia um papo com o sultão. De repente ele me disse: olha que homem tão bom, jogar dois bolos para nós. Eu vi aquilo e lati baixinho. Não seja besta, compadre. Olha o que eu tenho lhe dito, isso aí é muamba. Ingênuo, confiante, ele se atirou ao primeiro bolo. Eu avancei latindo alto. Não coma essa porcaria, seu tonto! O coitado pensou que eu queria o bolo dele e fugiu, engolindo-o depressa e dizendo: o seu tá ali, seu bobo. O mocinho bom deu um para cada um. Imediatamente, então, ele cambaleou, estava mortalmente envenenado. Nossa, que tragédia, né? Bom, é uma história fictícia, inventada, em que um cão está contando a história da morte do seu amiguinho. Mas vocês observam que essa história aí é uma história característica de narrativa, em que nós temos personagens que conversam uns com os outros. Nesse caso, o cão está contando a história do dia em que o seu amigo foi morto e envenenado, e ele traz uma lição de vida, em que os cães não podem acreditar naqueles bonzinhos que dão comidas a ele no meio da rua. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é sobre o uso das pontuações, o uso do travessão e o uso dos dois pontos. Vocês estão observando aí que nós temos durante esse texto o travessão sendo usado 4 vezes. Todas as 4 vezes que ele está sendo usado, esse travessão está indicando a fala do personagem, ou seja, o momento em que o personagem está falando. Percebam que no primeiro travessão diz assim: acredite em lata de lixo, meu filho. Não acredite nunca em bolo inteiro. Isto é uma fala do cão que está contando a história da morte do seu amigo. Nas outras vezes que aparecem novamente, então, o travessão, ele também indica a fala dos personagens. Mas e o dois pontos? Quando nós vamos usar os dois pontos? Os dois pontos vai sempre ser usado após um verbo, que vai indicar a fala do personagem. Percebam, por exemplo, na segunda linha do texto, quando diz assim: eu sempre lhe dizia, dois pontos. A palavra dizia é um verbo flexionado. Quando ele falava para ele no passado, o verbo dizer. Então, quando ele diz dizia, ele coloca os dois pontos para indicar o que ele falava para o cão. Aí a gente usa dois pontos.
Podem observar que em todas as vezes em que vai ter a fala, ele utiliza os dois pontos antes. Por quê? Porque os dois pontos estão sempre sucedido de um verbo. E esse verbo indica a fala do personagem. Regra para utilizar, então, travessão sempre se usa quando vai escrever a fala do personagem. Os dois pontos a gente usa após o verbo que indica a fala do personagem. Pareceu confuso? Vou explicar novamente. Virem a página de vocês na página 120 e nós temos aí, então, novamente a primeira fala do texto aí na página 120, quando ele fala de travessão. Lá em cima diz assim: acredite em lata de lixo, meu filho. Não acredite nunca em bolo inteiro. E ele continua a conversa. O travessão está aí mostrando que isso é uma fala do personagem, tá? Agora, para entender como é que a gente usa os dois pontos, como eu já expliquei, só para que vocês possam ver na prática aí, a respeito do que tem no texto. Dois pontos. Nós vamos ter aí, então, o quadrinho azul que foi pego um trecho do texto para a gente pegar como exemplo. Diz assim: eu assisti à tragédia. Era uma noite linda. Alguns colegas idiotas ladravam à lua nos quintais vizinhos. Tem muito cachorro que envergonha a raça. Eu tinha passado por baixo da cerca e batia um papo com o sultão. De repente, ele me disse, dois pontos. A palavra disse é um verbo que está flexionado. Está indicando que alguém falou naquele momento, naquele exato momento. E aí, logo embaixo, tem a fala do personagem. E observem que a fala está com travessão. Olha, que homem tão bom. Começo da fala. Antes disso, nós temos o verbo disse, seguido de dois pontos, tá? Sempre que for ter a fala do personagem, e esse personagem que esteja sendo, que ele esteja tendo momentos com outros personagens, vai ter que usar travessão. E sempre antes de usar a travessão, tem que ter os dois pontos, tá bom? Pode ser na mesma linha ou pode ser na linha diferente. Uma coisa, nem sempre vai ser usado após verbo. Pode ser que seja usado depois de outra classificação gramatical. Não necessariamente tem que ser um verbo, ok? A gente usa o verbo porque é o mais comum. E aí, por exemplo, o livro traz até alguns exemplos de verbos que você vai encontrar durante as leituras narrativas com dois pontos logo depois dele. Por exemplo, a palavra falar, perguntar, responder, gritar, exclamar, dizer. Por exemplo, se eu começo a contar uma história, e foi então que aquele menino falou, dois pontos, o verbo falar flexionado, e aí eu digo a fala do menino. Foi então que a senhorinha gritou, dois pontos, vou escrever o que ela gritou. Fácil, gente? Bom, vou deixar para vocês refletirem esse assunto com a atividade da página 121 e 122. Porque agora a gente vai falar sobre o grau do substantivo. Vamos lá? Gente, como nós sabemos, os substantivos são as palavras que denominam tudo, tá? Tudo mesmo. Desde as pessoas, as coisas e os animais. São substantivos. Porém, substantivos têm diversas variações. E a gente vai falar agora sobre o seu grau. O que seria esse grau? As variações de tamanho. Quando a gente expressa na palavra o tamanho desses substantivos. Por exemplo, se eu digo aqui, está aqui a minha caneta. Caneta é o nome normal desse substantivo. Caneta é um substantivo simples. Simples, uma caneta. Mas se eu disser assim, está aqui a canetinha. Canetinha, eu vou pensar o quê? Que ela é uma canetinha pequenininha, ou pelo menos fininha. Canetinha. Está aqui o canetão. Se eu disser assim, né? Ah, está aqui o meu canetão. Quer dizer que eu estou com uma caneta grande. Eu penso logo numa caneta grande. Vamos agora pegar aí os exemplos que o livro traz. Ele traz o exemplo do gato. Gato normal, gatinho.
lembra pequenininho, gatão lembra um grandão. Se eu chegasse para vocês e dissesse assim, gente, lá em casa eu tenho um cachorro muito bonito. Vocês vão pensar que é um cachorro comum. Agora, se eu disser assim, gente, lá em casa tem um cachorrinho tão bonitinho, vai pensar que é um cachorrinho pequenininho. Agora, gente, lá em casa eu tenho um cachorrão muito bonitão. Você vai pensar que é um cachorro gigante, né? Que é um cachorro grandão. Então, para fazer essa diferenciação do grau do substantivo, a gente altera as terminações das palavras. Observe que o que muda é o final da palavra gato. O gat, G-A-T, não muda, só muda o final, tá bom? A gente acrescenta o inho e o ão. Mas nós vamos começar a observar que em algumas palavras as terminações não variam da mesma forma. A gente acrescenta ela no grau aumentativo de forma diferente. Por exemplo, nós vamos ter aí outros exemplos na página 124, em que o livro traz no diminutivo a palavra casinha, garotinho, todos no inho, pequenininho. Já no aumentativo a gente tem gatão, casarão, garotão. Nós vamos ter aí então, no quadro, na página 124 e 125, algumas palavras no diminutivo e outras no aumentativo. E vocês vão prestar atenção que essas palavras elas variam a sua flexão. Umas que ao invés de ter o inho ou o inha, vai ter apenas um in ou ote. Por exemplo, na palavra flauta, vamos ter flautinha ou flautim. Outra, lugar, lugarzinho ou lugarejo. Tudo é diminutivo. Quando eu falar menino, pode ser menininho ou meninote. Tudo é diminutivo. Então, a gente muda, né, aí. Agora, por exemplo, no aumentativo, nós vamos ter amigo, amigão, cão, cãozarrão, né? Outro, no homem, homenzarrão. Percebam que muda ao final da palavra. Na palavra navio, naviarra, não é navião. Não é navião, é naviarra. Viu como mudou? Rico, ricaço. Não é ricão, ricaço. Né? Vocês observam, então, que algumas palavras elas vão para o aumentativo de maneira diferente. E aí eu volto a dizer, gente, todas as vezes que a gente falar sobre essa questão de grafia, a única forma de a gente saber regra para estar escrevendo-as é conhecendo elas, lendo bastante, fazendo pesquisa, porque quanto mais palavras você conhece, menos você vai ter chances de errar quando estiver utilizando-as nas suas escritas. Observem que para estar no diminutivo, muitas das palavras usam o inho. E a gente vai ver isso, por exemplo, nesse quadrinho da página 125, com 3 palavras em específicos. Nós vamos ter aí pão, pãezinhos, pincéis, pincéisinhos, quintal, quintaizinhos. Um ponto que eu quero chamar a atenção é que esse zinho que aparece, e às vezes ele vai aparecer com S e às vezes com Z. Mas como eu sei quando usar S e quando usar Z? Isso a gente vai falar agora mesmo. Vamos para a página 138. Na página 138, a gente vai ter exatamente o que eu estou falando dessa questão de atribuir o diminutivo. Quando usar o zinho com S e o zinho com Z? O zinho com Z vai ser utilizado quando a palavra for atribuída o zinho completo, zinho com Z. Quando você for acrescentar apenas o inho, que já tiver o S, você não acrescenta Z, você utiliza o S da palavra. Por exemplo, o livro traz 2 exemplos. A palavra café,
porque ele vai acrescentar cafezinho, ou seja, ele acrescentou o zinho completo. Já no urso, ele não acrescentou o zinho, ele acrescentou apenas o inho, o ursinho, porque o S já existia. Então, quando o S já existir, você não acrescenta zinho, você acrescenta apenas inho. Nesse caso, vai ser usando o S, da palavra já existente. Ok, gente? É fácil, tá? Não tem muita dificuldade. A questão mesmo é prestar bastante atenção. Só para fixar, na hora de acrescentar o inho, não precisa ser com Z, porque o S já vai estar na palavra. Se for acrescentar zinho, aí é com Z, tá? Porque não tem o S na palavra. Vou deixar para vocês fazerem também a atividade da página 126 e 127 e a atividade da página 129 e 130. Então vamos lá, só revisão das atividades que vão ficar para casa, tá bom? Página 121 e 122, atividade. Página 126 e 127, atividade. Página 129 e 130, atividade. Gente, eu vou ficando por aqui. Tenham um ótimo restante de dia. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê a qualquer momento numa próxima videoaula ou numa videoconferência. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.